Eu preciso de espaço. Vamos ser apenas amigos. A mensagem piscou na tela do meu celular às 2h43 da madrugada de uma quarta-feira. Eu estava deitado, meio acordado, meio grogue de sono, com aquele zumbido insistente no ouvido por causa do ventilador quebrado girando no modo turbo. Meu coração deu aquele pulo automático que só quem já levou um pé na bunda inesperado conhece. Mais diferente das outras vezes em que eu me desesperaria, senti paz. Tipo, uma estranha tranquilidade. Um silêncio interno que me disse, cara, já deu. Só respondi. Claro. 2 minutos depois, eu já tinha removido ela do Instagram, do WhatsApp, do Facebook, do Spotify compartilhado e de todos os planos que envolviam o meu futuro. Sim, eu a removi. Antes de acharem que eu fui frio, deixa eu contar como a gente chegou até esse ponto. Porque essa história não é só sobre um término. É sobre como eu, um cara normal de 29 anos, descobri que estava vivendo um relacionamento que já tinha acabado muito antes dessa mensagem chegar. Só que eu era o único que ainda não tinha percebido. Meu nome é Caio. Moro em Belo Horizonte, trabalho como designer gráfico freelancer, daqueles que passam 70% do tempo no Figma e os outros 30% no Twitter reclamando de briefing mal feito. Eu e a Júlia começamos a namorar no meio da pandemia, em 2021. Na época, tudo parecia perfeito. Match no Bumble, conversa fluindo, videochamadas até de madrugada com ela sem maquiagem, de moletom, falando da série que a gente estava vendo juntos. A gente se encontrou ao vivo só depois de 2 meses trocando ideia online, e quando aconteceu, foi tipo cena de filme indie, chuva leve, café amargo e beijo na porta do meu AP com ela tremendo de frio. No início, tudo era leve. Júlia era engraçada, inteligente, tinha um sarcasmo que batia de frente com o meu, e um olhar que parecia enxergar o que eu não conseguia dizer. Ela era arquiteta, cheia de referências de design que eu achava um porre, mas fingia entender só para impressionar. A gente discutia sobre paleta de cores e tipografia como se fosse política. Era divertido. Mas sabe aquele lance de que, com o tempo, a convivência mostra quem a pessoa realmente é? Então, foi aos poucos. Bem aos poucos. Tipo infiltração em parede nova, primeiro uma manchinha, depois a tinta começa a descascar, e quando você vê, o reboco inteiro tá podre por trás. Ela começou a ficar distante. Primeiro foram as respostas cada vez mais curtas no WhatsApp. Depois, os cancelamentos de planos de última hora com desculpas que pareciam saídas de roteiro de novela ruim. Ai, minha tia veio me visitar do nada. Ela nem falava com a tia. Tô com cólica. Por 4 semanas seguidas. Esqueci que tinha reunião. Num sábado à noite. E eu? Eu dava desconto. Eu era o cara compreensivo. O cara que ouvia as desculpas e ainda mandava mensagem perguntando se ela queria que eu pedisse comida para ela. Sim, eu era trouxa. Mas era um trouxa apaixonado, o que, convenhamos, é a pior categoria de trouxa que existe. A gota d'água começou num sábado, em julho, quando combinamos de assistir ao show da Fresno que ia rolar num evento aqui no centro. Tínhamos comprado os ingressos juntos, era nosso rolê de casal emo nostálgico. Eu fiquei esperando na porta do evento por quase 1 hora. Ela não apareceu. Nem mandou mensagem. Quando respondi o stories de uma amiga dela que postou uma foto da Júlia, adivinha? Ela estava num barzinho, bebendo gin com 2 colegas de trabalho. Sem mim. Sem aviso. Sem vergonha nenhuma. Eu voltei para casa naquele dia com os fones no ouvido, ouvindo Redenção, me sentindo um completo idiota. Cheguei, deitei no sofá, e fiquei encarando o teto por um tempo. Liguei o PS5, comecei um jogo novo e deixei ela no vácuo por 3 dias. Quando ela finalmente resolveu mandar mensagem, era um áudio de 1 minuto e 47 segundos. Aquele típico texto passivo-agressivo disfarçado de maturidade. Caio, olha, eu sei que te magoei. Eu tô num momento meio confuso da minha vida, muita coisa acontecendo, sabe? Não é você, é só que eu preciso de um tempo. De espaço. A gente ainda pode ser amigo, né?
Mano, a gente ainda pode ser amigo? Depois de ignorar, mentir, sumir e me deixar plantado no meio da rua com o ingresso na mão? Não. Não mesmo. Respondi com um simples claro. Sem emoji, sem ponto final. Só isso. E então eu comecei a remover. Primeiro das redes sociais. Depois das playlists que a gente fez juntos. Deletei as conversas salvas, os prints fofos, os áudios de boa noite, amor que eu ainda escutava de vez em quando o mundo parecia pesado demais. Só deixei uma coisa no lugar, minha paz. E é aqui que a história começa de verdade. Porque eu achei que tinha encerrado um ciclo. Mas o que eu não sabia é que, para ela, o jogo tava só começando. Eu sei que parece que tudo desmoronou de uma vez, mas na real foi tipo areia movediça. Quanto mais eu tentava salvar o relacionamento, mais afundava. E o pior, eu só percebi o quanto eu tava me anulando depois que tudo acabou. Quando a gente começou a namorar, eu tava no auge da minha fase homem-terapeuta de mulher. Sabe aquela armadilha de ser o cara que ouve tudo, entende tudo, acolhe tudo, mesmo quando tá sendo esgotado emocionalmente? Então, era eu. Júlia vinha de um relacionamento abusivo, segundo ela. O ex era controlador, ciumento, manipulador, aquelas histórias que te deixam com raiva do cara mesmo sem conhecer. Eu prometi pra mim mesmo que nunca seria nada daquilo. Só que aos poucos fui percebendo um padrão estranho. Todo mundo que se afastava dela era tóxico. A mãe dela era narcisista, a melhor amiga traiçoeira, o chefe abusivo, os vizinhos invasivos. E eu? Eu era o único porto seguro. No início me senti importante. Depois, só me senti preso. Lembro de uma vez, logo no começo, que ela ficou brava porque eu tinha curtido um story de uma amiga minha da faculdade. Só um story. Uma amiga que eu conhecia há anos. Nada demais. Júlia me mandou um textão dizendo que se sentia desrespeitada. Eu sei que você não fez por mal, mas é que eu já sofri demais com um homem desleal. Só queria que você me provasse que é diferente. E eu provei. Fui lá e parei de seguir a amiga. Pedi desculpas, mandei mensagem explicando que minha namorada se sentia desconfortável. A amiga me respondeu só com um "ah, tá bom então. Se cuida." Nunca mais nos falamos. Na época, achei que estava sendo maduro, respeitoso. Hoje vejo que era só o começo do isolamento sutil que ela foi impondo. As crises começaram a virar rotina. Toda semana tinha alguma coisa. Um comentário mal interpretado, uma crise de ciúmes, um silêncio de 2 dias porque ela precisava pensar nas coisas. E eu ali, feito um Golden Retriever ansioso, tentando entender onde eu tinha errado. Mandava mensagens tipo: eu, 22h12, amor, cê tá bem? Eu, 0h43, tô aqui, tá? Se quiser conversar. Eu, 3h19, só me avisa que tá tudo bem, por favor. E do outro lado, nenhum retorno. Depois ela aparecia com um desculpa, dormi. Dormiu 3 dias seguidos, né? Meus amigos começaram a notar. A galera do trampo já nem me chamava mais pra rolê, porque eu recusava tudo. Quando me chamavam, eu dizia que tava cansado, mas a verdade é que eu tava sempre tentando apagar algum incêndio emocional com a Júlia. Eu vivia com o celular na mão, ansioso por uma notificação, uma resposta, um sinal de que tava tudo bem de novo. A primeira vez que ela terminou comigo foi em abril do ano passado. Foi numa discussão besta, sobre um comentário que eu fiz sobre uma influencer que a gente seguia. Eu disse que achava a mulher inteligente, e pronto. Júlia surtou. Me acusou de idealizar mulheres que não sou ela. Foi tipo um tapa na cara. No meio da discussão, ela soltou: você nunca vai me entender de verdade. Acho melhor a gente dar um tempo. Eu chorei. Sério. Na frente dela. Chorei como um moleque de 15 anos levando o primeiro fora. Ela me olhou com frieza e disse: desculpa, Caio, mas não posso mais me anular por você. Anular? Eu, que mudei tudo na minha rotina,
que me distanciei dos meus amigos, que engoli ciúmes, que aceitei sumiços e chantagens emocionais, eu que estava anulando ela. Ficamos 3 semanas sem nos falar. Nesse tempo, ela postava stories em lugares diferentes, com legendas tipo me reencontrando ou livre para ser eu mesma, enquanto eu me afundava num loop de ansiedade e culpa. Aí, um dia, do nada, ela me mandou mensagem. Júlia, 14h10, ei, pensei muito em tudo. Podemos conversar? E como trouxa que ainda estava apaixonado, eu fui. Voltamos. Mas não era mais a mesma coisa. Ela não era mais a mesma. E pior, eu também não. Eu andava na ponta dos pés o tempo inteiro. Medindo palavras, controlando minhas expressões, evitando qualquer comentário que pudesse ser mal interpretado. Aí veio a segunda rasteira, ela começou a sair mais. Muito mais. Do nada, a agenda social dela ficou lotada. Happy hour com os colegas, final de semana com as amigas, festinhas na casa do primo, viagens de última hora, e eu? Só via de relance, nos stories. Quando eu perguntava, vinha a resposta clássica. Ué, você queria que eu fosse livre? Agora que tô tentando viver minha vida, você acha ruim? Não era isso. Nunca foi. O problema não era ela viver a vida dela. O problema era que eu não fazia mais parte dela. Comecei a notar um padrão nos posts dela. Sempre com o mesmo cara em segundo plano. Um tal de Rafael. Aparecia sorrindo em fotos de grupo, em vídeos dançando no fundo, em bumerangue segurando o copo. Um dia, ela postou uma história abraçada com ele, com a legenda. Com meu parceiro de crime cara com a língua para fora e piscando. Eu respondi, seco. 18h42, ele é seu novo porto seguro? Júlia, 18h55, nossa, Caio, que comentário infantil. A gente é amigo. Você tá ficando paranoico. E foi aí que tudo desandou de vez. 2 dias depois, ela sumiu. Não atendeu minhas ligações, não respondeu mensagens. E então veio aquela famosa mensagem às 2h43 da manhã, do nada. Eu preciso de espaço. Vamos ser apenas amigos. Sem contexto. Sem conversa. Sem coragem de terminar cara a cara. Só o famoso vamos ser amigos, como se eu fosse um botão de stand-by que ela pudesse apertar sempre que quisesse. A mensagem foi o estupim. Mas o conflito verdadeiro era bem mais fundo. Era sobre a manipulação emocional disfarçada de fragilidade. Sobre como ela usava os próprios traumas como escudo para nunca assumir responsabilidade. E sobre como eu, por querer ser o cara legal, me deixei levar até quase esquecer quem eu era. A partir daquele claro que eu mandei, começou a reviravolta. Só que, como toda boa história, a Júlia não ia deixar barato. E o que veio depois, eu nunca teria imaginado. Se tem uma coisa que aprendi depois do vamos ser apenas amigos é que, para algumas pessoas, amizade é só um disfarce bonito para manter controle. Tipo uma coleira invisível com nome de maturidade. Depois que mandei o famoso claro e a removi de tudo, achei que aquilo ia ser o fim. Um ponto final decente, limpo, respeitoso. Eu não esperava drama, nem pedido de volta, nem textão. Só queria paz. Mas Júlia nunca soube lidar com o silêncio. Principalmente o meu. No dia seguinte à nossa separação amigável, ela visualizou meu status do WhatsApp. Estranhei. Eu tinha certeza que tinha removido ela, e removi. Mas descobri que ela tinha outro número. Um número que nunca me contou. E com esse número, ela continuava me stalkeando. No sábado da mesma semana, comecei a receber mensagens de uma conta fake no Instagram. Nome, @livreleve.solta. As mensagens eram assim. @livreleve.solta, 15h12, engraçado como tem gente que finge ser o bom moço, mas na real é manipulador silencioso. @livreleve.solta, 15h15, homens fracos sempre tentam se fazer de vítimas. @livreleve.solta, 15h19,
Talvez alguém devesse saber o que você realmente fazia nas costas da sua ex. Eu ri. Sério. Ri mesmo. Porque o cúmulo da cara de pau me pegou de surpresa. Ela terminou comigo, foi vista com outro cara em rolês aleatórios, e agora estava me chamando de manipulador por uma conta falsa? Não tinha como ser mais ridícula. Bloqueei. Óbvio. Mas não acabou. Comecei a notar movimentações esquisitas no meu círculo social. Gente que curtia minhas fotos sumiu. Alguns amigos em comum pararam de interagir. Uma amiga da Júlia, que até então era neutra, me mandou mensagem do nada. Lívia, 21h10, Caio, sei que não é da minha conta, mas acho muito feio o que você tá fazendo. A Júlia não merecia isso. Eu, 21h14, desculpa, o que exatamente eu fiz? Lívia, 21h16, você sabe. Eu não sabia. Mas comecei a entender. Júlia estava espalhando uma versão da história em que eu era o abusivo. Disse que eu a impedia de sair, que controlava as roupas que ela usava, sendo que ela vivia me perguntando se tal vestido estava gostosa demais para sair sem mim, e que eu tinha surtado quando ela quis se afastar. Uma amiga minha do trabalho, que conhecia a gente superficialmente, me chamou para conversar. Camila, 12h22, você tá bem? Fiquei sabendo umas coisas esquisitas. Eu, 12h25, tipo. Camila, 12h27, que você era controlador com a Júlia. Que chegou a invadir o Instagram dela um tempo atrás. Eu, 12h28, oi. Invadir o Instagram? Foi nesse momento que eu percebi, ela estava tentando me queimar. Criar uma narrativa. Eu saí do papel de Porto Seguro pro papel de ex-tóxico em menos de uma semana. Tudo porque eu não aceitei ficar como amigo disponível 24/7, pronto para massagear o ego dela quando o Rafael estivesse ocupado demais. E falando no Rafael, foi aí que ele entrou com força na história. Cerca de um mês depois do término, eu recebi uma DM de um perfil estranho. Um cara com foto de academia, build coach, hashtag disciplinavermotivation, me mandou isso. @roliveira.fit, 9h43, fala, Caio. Só vim dizer que, se tu tiver algum problema com a Ju, resolve com ela. Não vem tentar sujar o nome dela por aí. Fui olhar o perfil. Bingo! Era o Rafael. O mesmo Rafael que aparecia nos stories abraçadinho com ela. O mesmo que era só amigo. A vontade era responder, mano, boa sorte, tu é o próximo. Mas eu só bloqueei. Até aí, beleza. Achei que o show de horrores tinha chegado ao fim. Mas não. Comecei a perder clientes. 2 trabalhos fixos que eu mantinha como freelancer foram encerrados repentinamente. Um deles, inclusive, nem me deu justificativa. Só mandou, decidimos seguir com outra pessoa. Desconfiado, entrei no LinkedIn da Júlia. Descobri que ela tinha começado a trabalhar na mesma agência que um dos meus ex-clientes. Coincidência? Talvez. Mas duvido. Foi aí que decidi fazer algo que até então eu vinha evitando, printar tudo. Todas as mensagens. Todas as conversas passivo-agressivas. Os sumiços. As respostas frias. Os áudios manipuladores. As demais das contas fakes. A mensagem do Rafael. Tudo. Criei um arquivo chamado juliacase_final e comecei a organizar por data. Eu não sabia ainda o que faria com aquilo. Só sabia que precisava me proteger. Porque ela já estava em modo ataque, e eu estava na defensiva. E então veio a mensagem que mudou tudo. Numa quarta-feira qualquer, enquanto eu estava revisando um site para o lançamento de um cliente, recebo uma mensagem no meu celular. Era um número desconhecido. Desconhecido, 18h57, oi, sou a irmã do Rafael. Acho que você deveria saber de uma coisa. Meu coração disparou. Respondi. Eu, 18h58, oi. Pode falar. Irmã do Rafael, 19h02,
A Júlia tá dizendo pro meu irmão que você perseguiu ela, que ela teve que mudar de número por sua causa. Mas ela ainda te segue por um perfil fake. Vi ela olhando teu Instagram várias vezes. Ela até mandou print de uma conversa que vocês nunca tiveram. 19h04, ela forjou conversa. Irmã do Rafael, 19h05, sim. Ela pegou uns prints antigos e editou. Disse que você ameaçou expor coisas íntimas dela. 19h06, PQP. Aquilo me deu um nó na garganta. A Júlia não estava só distorcendo a história. Ela estava forjando provas. E pior, usando isso para manipular o novo namorado. A irmã do Rafael me mandou o print de uma das conversas forjadas. Era uma montagem mal feita, dava para ver que o balão do WhatsApp estava com um espaçamento esquisito, e a foto do meu perfil era uma antiga que eu já tinha trocado fazia meses. Mas para alguém emocionalmente envolvido, passava fácil por real. Respirei fundo. Foi naquele momento que a chave virou. Eu percebi que tentar me defender não ia funcionar. Porque ela não queria paz. Ela queria controle. E eu precisava virar o jogo. Era hora de usar os arquivos do Juliacase _ final. Não em tribunal. Não com escândalo. Mas com precisão cirúrgica. Comecei a montar um dossiê. Peguei prints, organizei cronologicamente. Juntei áudios em que ela mesma dizia coisas como: "Ai, você é perfeito demais, às vezes me sinto mal por ser tão instável. Eu sumo mesmo, é o meu jeito, quem quiser que aguente. Você não entende, Caio, eu não quero ser cobrada, mas também não quero te perder." Preparei tudo num PDF. Enviei para 2 amigos que eram próximos de nós dois e que tinham se afastado por ouvir histórias estranhas sobre mim. Escrevi uma mensagem simples. Não quero brigar, nem queimar ninguém. Só quero que vocês vejam os dois lados. Se ainda acharem que eu sou o escroto da história, beleza. Mas vejam isso primeiro. Um deles me respondeu: "Felipe, 22h34, mano, eu não fazia ideia. Desculpa por ter acreditado nela." Aos poucos, os convites começaram a voltar. As curtidas reapareceram. E o mais irônico, algumas das amigas da Júlia passaram a me seguir de novo, discretamente. Inclusive a própria Lívia, que antes tinha me mandado bronca. E quanto a Júlia? Ela mandou uma última mensagem. Do número novo. "Júlia, 1h12, você deve estar feliz, né?" Me expondo, fazendo as pessoas virarem contra mim. "Você não é tão diferente do que eu pensava." Eu não respondi. Só deixei no vácuo. O mesmo vácuo que ela usava como arma. O mesmo silêncio que ela nunca suportou. Mas ainda faltava o golpe final. E ele viria de um jeito que ela jamais esperaria. Tem gente que se vinga com barraco. Outros com indiretas. Eu preferi fazer do meu silêncio a vingança mais ensurdecedora que ela já experimentou. Mas antes disso, deixei uma armadilha. Eu sabia que a Júlia ainda me stalkeava. Mesmo com perfis fakes, mesmo usando número novo, mesmo depois de toda a encenação, ela não conseguia se desvincular totalmente de mim. Era como se, no fundo, ela precisasse que eu continuasse reagindo, fosse com raiva, mágoa ou amor. Então resolvi dar a ela exatamente o que ela queria, uma reação. Só que no meu tempo, do meu jeito, e com um toque de crueldade sutil. Montei um post no Instagram. Foto minha na varanda de casa, café na mão, óculos escuros, um pôr do sol bonito ao fundo. Legenda: nunca é sobre o que a pessoa te faz. É sobre o que ela te permite aprender sobre você mesmo. Obrigado pela lição. Bebida quente faíscas. O post explodiu. Comentários, curtidas, directs. Teve gente que me mandou mensagem dizendo que se identificava, outros perguntando em indireta para quem. Mas o mais importante, eu sabia que ela veria. E ver, ela viu. 2 horas depois do post, recebi notificação de acesso suspeito na minha conta. Alguém tentando logar do bairro dela. Coincidência?
Duvido. Ela provavelmente queria deletar comentários, entender o alcance, talvez até denunciar. Mas o recado já estava dado. E eu não ia parar por aí. Poucos dias depois, recebi uma proposta de job dos sonhos, direção de arte para uma marca nova de roupas urbanas. Projeto grande, visibilidade, portfólio de peso. E adivinha quem também estava concorrendo? A própria. A cliente, uma mulher foda chamada Vanessa, me chamou para uma reunião presencial. Cheguei preparado. Portfólio atualizado, referências, tudo certinho. No fim do papo, ela me disse: olha, a outra candidata também é excelente, mas a forma como você apresenta suas ideias tem uma clareza rara. E sua postura, profissional, direta, acho que é isso que estamos procurando. 2 dias depois, recebi o contrato. Assinado. Publicamente. A Júlia, claro, não comentou nada. Mas uma amiga em comum me mandou o print de um story que ela postou na época. Tem gente que só consegue crescer passando por cima dos outros. Triste demais. Ah, Júlia. Quem planta manipulação, colhe desprezo. Mas ainda não acabou. Com o projeto em mãos, a Vanessa me deu carta branca para montar a equipe criativa. E foi aí que eu vi a oportunidade perfeita. Sutil. Impecável. Irrefutável. Marquei uma reunião criativa aberta, convidando alguns profissionais da área para apresentar ideias e compor o time. Postei o convite no LinkedIn, no Insta, até em grupo de WhatsApp de freelancers. E claro, coloquei um acidental print do e-mail da empresa com meu nome no topo como diretor criativo. Menos de 24 horas depois, Júlia me mandou um e-mail. Sim. Um e-mail. Assunto: sobre a vaga para a equipe criativa. Mensagem: olá, Caio. Vi a vaga sendo compartilhada nos grupos. Achei a proposta do projeto incrível. Caso ainda esteja formando a equipe, adoraria apresentar meu portfólio. Independente de nossas questões pessoais, acredito que profissionalmente ainda podemos fazer ótimos trabalhos juntos. Segue anexo meu portfólio e currículo. Obrigada. Ali, eu sorri. De verdade. A arrogância disfarçada de profissionalismo. A tentativa de manter poder. A ilusão de que ela ainda tinha espaço no meu mundo. Respondi no mesmo tom. Oi, Júlia. Agradeço o envio. No entanto, nesse momento, busco pessoas com histórico de postura ética e confiável em ambientes colaborativos. Desejo sucesso nos seus projetos futuros. Sem ofensas. Sem ironia explícita. Só um soco elegante seco no estômago. Depois disso, silêncio absoluto. Ela me bloqueou nas redes, com o perfil principal dessa vez, e sumiu. Mas soube, por amigos em comum, que o relacionamento com Rafael também terminou pouco tempo depois. Motivo: ele descobriu que ela ainda mantinha conversas com o ex de antes de mim. O mesmo que ela chamava de abusivo. O mesmo que, supostamente, a traumatizou. E para fechar com chave de ouro, o portfólio dela, que antes era cheio de cases emocionais e relatos de superação pessoal, agora virou um mar de frases prontas. Sem profundidade, sem alma. Porque quando você perde a narrativa, perde também o poder de contar sua versão. E eu? Toquei meu projeto. Ganhei visibilidade. Fiz amigos novos. Voltei a falar com gente que tinha se afastado. E, acima de tudo, reencontrei a versão de mim que ela tentou desmontar aos poucos. A vingança perfeita não foi destruir a Júlia. Foi me reconstruir de um jeito que ela jamais teria acesso. E olha, funcionou. Às vezes, a melhor resposta que a gente pode dar é sumir da história do outro como se nunca tivesse feito parte dela. Demorei para entender isso. Por muito tempo, achei que precisava de um desfecho digno. Que precisava provar para Júlia, e para mim mesmo, que eu fui o lado certo da história. Que eu amei de verdade. Que eu tentei. Mas no fim, a verdade é que algumas pessoas não querem amor. Elas querem controle.
Querem plateia. Querem alguém que fique ali, mesmo depois do show acabar, recolhendo os pedaços do palco e aplaudindo de pé uma performance vazia. E eu cansei de ser plateia. Hoje eu olho para trás e não sinto raiva. Sério. Sinto pena. Porque tudo que ela fez, a manipulação, as mentiras, as acusações, vieram de um lugar de vazio tão profundo que beirava o desespero. Júlia não queria espaço. Ela queria domínio. Não queria amizade. Queria lealdade cega. E quando eu disse claro e removi tudo, foi como se eu tivesse arrancado o espelho que ela usava para se enxergar bonita. Tem gente que só se sente importante quando tem alguém se desdobrando por ela. Mas a melhor coisa que eu fiz foi parar de me dobrar. Depois de tudo, me perguntaram se eu ainda penso nela. E a resposta é: penso, sim. Mas não com saudade. Penso com uma estranha gratidão. Porque foi ela que me fez entender o que eu aceito, e, mais importante, o que eu não aceito mais. Não aceito mais amores que somem sem explicação. Não aceito mais cobranças disfarçadas de sinceridade. Não aceito mais virar vilão só porque alguém não sabe lidar com o próprio espelho quebrado. Me reconstruir não foi fácil. Tive crises. Tive noites sem dormir. Tive momentos em que me peguei revendo mensagens antigas, duvidando de mim mesmo, me perguntando se realmente tinha sido tão ruim assim. Porque é isso que manipulação emocional faz. Ela bagunça sua bússola interna. Mas aos poucos, fui recuperando a direção. Voltei a sair com os amigos. Voltei a curtir minha rotina. Voltei a gostar de mim. E essa foi a vingança mais completa que eu podia desejar, reencontrar o Caio que existia antes dela tentar me remodelar ao gosto dela. E se você que tá lendo isso já passou por algo parecido, eu sei. Eu sei o quanto é difícil sair. O quanto é tentador ficar só mais um pouco, tentar só mais uma vez. Mas deixa eu te dizer uma coisa que eu demorei a entender: amar alguém nunca deveria custar sua paz. No final, Júlia me ensinou uma lição poderosa. Não sobre amor, mas sobre limites. E sobre o valor de um simples claro, quando vem de alguém que finalmente aprendeu a dizer não.